Olá, nessa videoaula eu vou te ensinar como identificar e desenhar o organograma de uma empresa. Sabe o que acontece? Toda empresa, toda organização, ela se baseia em três sistemas. Um sistema de autoridade, um sistema de comunicação e um sistema de atividades. O organograma, também chamado de estrutura organizacional, é o modelo que representa todos esses três sistemas. Todo projeto ele acontece dentro dessa organização e esses sistemas, a maneira como eles estão desenhados, influencia em muito esses projetos. Então, uma das primeiras coisas que eu preciso identificar quando eu estou implementando um projeto dentro de uma organização, e todo projeto acontece dentro de uma organização, eu preciso saber, eu preciso entender como que esses sistemas estão relacionados. E onde eu consigo entender isso? Onde eu consigo ver isso? No organograma. Eu sou Orlando Posse, sou especialista em gestão de projetos e vou te mostrar como desenhar e como reconhecer um organograma. Essa videoaula é a terceira aula de uma série de fundamentos de gestão de projetos que a gente está publicando. Se você não assistiu as outras duas, vai aparecer um link aqui na tela para que você acesse a aula 1 e a aula 2. Um organograma ele é composto por três elementos básicos. Tá? O primeiro elemento que a gente vê num organograma são as caixas. O que significam essas caixas? Essas caixas elas são as unidades funcionais. Elas representam as funções que operam dentro da empresa. Importante, tá? Não são as pessoas, mas as funções que as pessoas exercem. É muito importante quando a gente faça um organograma que a gente se concentre nas funções. Você pode até representar a pessoa que está ali, pelo nome dela, mas o principal é a função. Um organograma é baseado em função. A organização é baseada na função e não em pessoas. Até porque uma pessoa pode ocupar mais de uma função no organograma. Então, essas caixas elas representam a função. Podem representar também departamentos. Se você quiser fazer um organograma representando departamentos, você também pode usar essas caixinhas. O segundo elemento do organograma é a autoridade. O que representa a autoridade é a posição dessas caixas. Quanto mais acima as caixas estão, significa que elas têm mais autoridade. Nesse exemplo que a gente está vendo aqui, essa função azul tem autoridade sobre a função roxa, porque ela está numa posição acima. Se a gente olhar a vermelha e a verde, não há uma relação de autoridade entre uma e outra, porque elas estão na mesma linha. O terceiro elemento do organograma são as linhas. Essas linhas representam comunicação. São os canais formais de comunicação que eu estabeleço entre as funções. Nesse nosso organograma aqui, a gente estabeleceu um canal de comunicação entre a função roxa e a função azul. Percebam que não existe um canal de comunicação direto entre a função roxa e a função vermelha. O canal de comunicação formal, estabelecido por esse organograma, passa sempre pela função azul. Existem três tipos básicos de organograma, ou seja, três maneiras de combinar esses três elementos que a gente viu aqui do organograma. O tipo mais comum, o mais clássico e o mais antigo é o que a gente chama de organograma funcional. Essa estrutura, que é a mais clássica, ela tem a característica de ter uma departamentalização muito forte. Engenharia trabalha com engenharia, marketing trabalha com marketing. É uma estrutura extremamente departamentalizada. As linhas de comunicação, elas são bem verticais. Você vê que não tem linha de comunicação entre as funções, entre os departamentos, então ela é bem verticalizada. Esse tipo de estrutura tem uma grande vantagem, que está justamente nessa departamentalização. Isso promove o quê? Especialização. Uma função, alguém que está trabalhando em engenharia e está em contato com engenheiros, vendo assuntos de engenharia o tempo todo, ele tende a ser um especialista, ele tende a se especializar muito mais, ele tem contato com pessoas mais experientes, então isso vai gerando uma especialização muito alta. Essa é a grande vantagem desse tipo de estrutura. Bom, só que nós estamos falando de projetos. E os projetos acontecem dentro das organizações, como a gente viu lá na frente.
Como que opera um projeto dentro dessa estrutura, dentro de uma organização com essa estrutura? Existe uma dificuldade de se operar projetos nesse tipo de estrutura. Por quê? Bom, primeiro porque os projetos, em geral, eles são multifuncionais. Eu preciso de mais de uma função ou funções de natureza diferente para fazer um projeto. Então, numa organização como essa, eu precisaria de funções de departamentos diferentes. Por exemplo, eu precisaria de alguém do financeiro para fazer o estudo de viabilidade do meu projeto lá na fase de iniciação. Alguém nessa equipe vai ser o gerente do projeto, que é a pessoa que vai coordenar todas as outras funções que estão participando do projeto. Como que opera um projeto dentro dessa estrutura? O gerente de projeto precisa se comunicar com a sua equipe. Se comunicar não só em termos de falar, mas se comunicar em atribuir tarefas para essas pessoas que estão participando do projeto. E ele precisa usar as linhas de comunicação que são disponíveis nessa estrutura. Olha só, se o gerente de projeto que está lá na engenharia precisa atribuir tarefas ao financeiro, ele vai precisar seguir essa linha de comunicação aqui. Ele não tem uma linha de comunicação direta. Fica fácil de você perceber que a comunicação fica complicada quando projetos operam dentro dessa estrutura. Na prática, esse tipo de estrutura mina muito a autoridade do gerente de projeto. Ele passa a ser mais como um facilitador do que um gerente. Recentemente eu prestei consultoria para uma empresa que trabalha dentro dessa estrutura e tinha um projeto de implantação de um sistema ERP que é bem isso aí. É um projeto dentro de uma estrutura funcional. E o gerente do projeto, o responsável pelo projeto, tinha uma série de dificuldades de dar andamento na implantação, porque as funções que estavam na equipe dele, responsáveis por fazer a implantação do sistema, tinham sempre outras prioridades dadas pelos seus gerentes funcionais. Então, o projeto sofre muito com esse tipo de estrutura, porque a autoridade do gerente de projeto é muito minada e a prioridade é sempre as funções administrativas, ou seja, as tarefas administrativas. Essa é a desvantagem desse tipo de estrutura quando a gente opera com projetos. O segundo tipo é o que a gente chama de estrutura projetizada. Esse tipo de estrutura é todo desenhado em função do projeto. Você pode ver que as unidades funcionais são montadas em função dos projetos. Aqui, o gerente de projeto ele tem os recursos todos à sua disposição. Não tem o problema de comunicação e autoridade que tinha lá na estrutura funcional. Agora, qual a desvantagem dessa estrutura? Bom, na verdade tem duas. A primeira é que eu perco aquela especialização que eu tinha na funcional. Porque aqui as funções elas não estão trabalhando em especialização. O engenheiro não convive só com o engenheiro, o marketing não convive só com o marketing. Isso tende a ter uma especialização menor. A outra desvantagem é que o projeto, por definição, ele tem início e fim definido. Ou seja, ele vai acabar. E quando ele acabar, se eu não tiver um outro projeto para realocar essa equipe, eu vou perder esse recurso. Então, essas são as duas desvantagens desse tipo de estrutura. O terceiro tipo de estrutura é uma estrutura que a gente chama de matricial. Essa estrutura foi desenhada para minimizar as desvantagens das outras duas anteriores. Vamos ver como ela funciona. Você vai ver que aqui em cima eu tenho a minha estrutura funcional. E aqui, em pé aqui do lado, eu tenho a estrutura projetizada. Eu vou unir essas duas estruturas na linha dos gerentes. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma estrutura em que nas colunas eu tenho os gerentes funcionais e nas linhas os gerentes de projeto. E o que eu vou fazer agora? Eu vou estabelecer linhas de comunicação direta entre o gerente de projeto e as funções. Eu estabeleci linhas de comunicação direta entre o gerente de projeto e as funções. Quando eu tenho um projeto, eu disponibilizo para esse projeto as funções dos departamentos que eu vou precisar. E esse gerente de projeto vai ter
uma linha de comunicação direta com essas funções. Eu acabo com aquele problema da estrutura funcional que eu tinha que estar sempre subindo as instâncias superiores para poder atribuir tarefas aos meus recursos. Importante, quando o projeto termina, esse recurso volta para a sua unidade funcional. Eu também posso usar esse recurso só parte do tempo dele. Eu não preciso usar ele o tempo todo. Então o recurso pode ficar meio período no meu projeto e meio período na unidade funcional que ele pertence. Teoricamente, eu anulo com essa estrutura as desvantagens das estruturas anteriores. Só que essa estrutura também tem um problema de comunicação. Você vai perceber que essa comunicação é mais complexa, porque esse recurso ele tem que atender a 2 chefes, a 2 gerentes. Então, quando eu tenho 2 demandas, a quem esse recurso vai atender primeiro? Em função desse problema, foram criados 3 tipos de estruturas matriciais. Eu chamo de estrutura matricial forte quando a prioridade sobre o recurso é do gerente de projeto. Por exemplo, eu estou fazendo a viabilidade do meu projeto e o gerente financeiro precisou desse recurso aqui para fazer uma operação de pagamento urgente e ele está sem outra pessoa que faça essa operação, ele precisou desse recurso. O que esse recurso faz? Ele atende aos prazos do projeto ou para e vai fazer essa operação? Numa estrutura matricial forte, a prioridade vai ser o projeto. Agora, se eu trabalho numa estrutura matricial fraca, a prioridade sobre o recurso é do gerente funcional. Nesse exemplo que eu dei, numa estrutura matricial fraca, ele iria parar o projeto e atender às demandas do gerente funcional. Existe um terceiro tipo, a estrutura chamada de balanceada, em que nenhum dos 2 gerentes, nem o funcional, nem o gerente de projeto, tem prioridade sobre o recurso. Num caso desse, se houver um conflito de interesses e não for possível uma negociação, quem vai definir é o diretor ou a função que esteja no nível superior. Essa é uma estrutura matricial balanceada. Esses são os 3 tipos de estrutura que você pode encontrar dentro de uma organização. Sempre que você for participar de um projeto ou for gerenciar um projeto, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é entender como a organização em que esse projeto está inserido funciona, como é a estrutura dela. Se esse vídeo foi útil para você, dá um like aqui embaixo para mim. Se você quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, faz o seu comentário aqui embaixo também. Se você quiser saber mais sobre gerenciamento de projeto, visita o nosso site, a Plano de Desenvolvimento Profissional. Um abraço e a gente se vê em próximo vídeo.